Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Amanhã o Glorioso finalmente entra em campo às 20 horas para enfrentar o Criciúma no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Jogos já aconteceram ontem, por exemplo, o Vasco perdeu por 3-0 para o São Paulo e o Fortaleza, que em tese briga lá pelas primeiras colocações, empatou em casa 1-1 com o Galo, teve 2 jogadores expulsos, mesmo assim o Atlético Mineiro não conseguiu fazer o gol da vitória no final da partida. O Fortaleza foi a 56 pontos, Palmeiras tem 57, o glorioso Botafogo de futebol e regatas, líder da competição, tem 60 pontos. Amanhã terá uma decisão contra o Criciúma no Maracanã, para falarmos muito a respeito do nosso time, com análise individual, análise tática. Meu amigo Vitor Monteiro, no programa que já é mais especial na sua manhã. Pauta, muito bem-vindo, irmão. Já é o programa tradicional, cara. A nossa tradição falar do nosso querido Alvinegro, do nosso querido Botafogão, Botafogaço, cara. É um prazer enorme, meu irmão Fabiano, meu querido irmão. É um prazer, muito obrigado a você do outro lado que está nos assistindo nesse momento, muito importante, muita alegria. E como eu tenho defendido, né, uma das minhas primeiras bandeiras, não o Fabiano, mas uma das minhas primeiras bandeiras aqui, vivenciarmos cada dia desse momento glorioso que estamos vivendo. Então, mais um dia, pré-jogo praticamente, pré-dia do nosso grande jogo amanhã, e vamos falar muito sobre isso. Vamos falar bastante. Eu falei o programa especial da sua manhã. Ontem quase que não foi, porque tive problemas técnicos para colocar o vídeo no ar. Só 52 minutos de vídeo, um vídeo curto. Cara, e aí quase que não entrou no ar, mas entrou. Isso acabou interferindo, galera. Acabou interferindo ali no horário da live por conta da métrica. Não tivemos a redação do Bandeira ao vivo, mas hoje tudo certo para termos a live na parte da tarde. Então você já deixa o seu like, que é fundamental crescimento do canal, ative o sininho para não perder conteúdo por aqui. Se inscreva se não for inscrito e traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Vitor Monteiro, meu amigo, fim da data FIFA e o Botafogo tem os jogadores à disposição, todos a partir de hoje, para a partida contra amanhã. Aqueles que estão clinicamente bem, que estão fisicamente bem, então treinando hoje normalmente, visando o jogo com o Criciúma e visando o jogo também, por que não, da Libertadores contra o Peñarol na quarta-feira da semana que vem, no Newton Santos, às 21h30. E aqui a gente já comentou um pouquinho, mas nós vamos começar a falar agora a respeito de escalação. Daqui a pouco vamos botar na tela para falarmos do time como um todo, parte tática. Vamos começar pela defesa, entendendo quem pode ser titular amanhã contra o Criciúma. Não quer dizer que o Botafogo tenha um time titular, mas uma ideia geral do técnico Arthur Jorge. Nós já falamos muito essa semana sobre o bom Matheus Ponte, mas eu acredito, Vitor, que o Vitinho venha a ser titular na lateral direita por entendimento do treinador e até pelo tempo que tivemos para treinar, né? Não, exatamente. Principalmente além do tempo, também contar com o desempenho do jogador e a própria experiência dele. A gente está se encaminhando para a reta final do ano. Já estamos na metade de outubro. É um momento decisivo das Copas e do próprio campeonato. Nesse momento, eu acredito também que pesa muito a experiência do próprio jogador. Vitinho, no alto dos seus 25 anos, se eu não me engano, com bagagem de Premier League também, com certeza ele tem um passinho mais à frente ali também da preferência do nosso querido Arthur Jorge, apesar também de ser conhecido como Arthur Ponte, talvez tenha uma tendência a preferir pelo Ponte, mas eu acredito nesse momento, né, que ele vai optar por além do desempenho também do Vitinho, que há controvérsia, aquilo que nós já conversamos sobre, é um jogador que está se readaptando ao futebol. O futebol brasileiro teve momentos de alta, bons jogos, teve momentos de instabilidade, mas ainda assim com muita confiança. Eu acredito muito no potencial do jogador e principalmente para esse jogo também. Então vamos partir logo para a lateral esquerda, porque tem peculiaridades, Vitor. Meu amigo, você torce para um time hoje que tem 3 laterais esquerdos de altíssima qualidade. Acontece que o Alex Telles foi convocado, felizmente, para a seleção brasileira, mas não atuou. Não entrou contra o Chile, não entrou contra o Peru, apenas treinou na seleção brasileira. Fisicamente deve estar muito bem,
tem que ter a questão do ritmo de jogo. Marçal vinha entrando muito bem, Cuiabano, antes da lesão, vinha jogando muito bem. Depois da lesão, Cuiabano já ficou no banco de reservas, ainda não entrou. E amanhã nós temos simplesmente à disposição do treinador Alex Telles, Marçal e Cuiabano. Quem você escalaria? Como você acredita que o técnico Arthur Jorge vai colocar ali também um lateral esquerdo para o jogo de amanhã no primeiro momento? Eu sinto que no momento a tendência sempre agora é cada vez mais o Alex Telles ele se consolidar, né? A opinião particular, eu achei um risco, mas que foi um risco calculado e positivo na primeira partida, tanto do Alex Telles quanto do Vitinho contra o São Paulo, quando eles estreiam juntos no jogo decisivo. Eu pensei, bom, o Arthur Jorge confia muito nos caras, para logo numa partida tão decisiva já fazer logo 2 estreias nas laterais. Eu botei a minha confiança na mão do treinador. Então deu certo. Então eu acho que nesse momento ele não faria algo diferente. Então se num momento mais complexo ali para estrear, os jogadores entraram, ele entrou com os jogadores fazendo a estreia, eu acredito que ele siga essa linha também. Também tem o lado da experiência, da qualidade técnica, Alex Telles, jogador de Copa do Mundo, e algo que já vem, eu acho que vai se formando cada vez mais. O Marçal, ele me parece nessa reta final, se ele não é um 12º jogador, é uma substituição que vem sendo até de certa forma frequente para um lateral esquerdo entrar no jogo, né? À medida que o Botafogo consegue consolidar um resultado, com um resultado em mãos, a tendência, me parece, é que o Marçal entre com mais frequência, com a experiência dele, com o lado defensivo, que ele faz muito bem, com as subidas que ele também sabe fazer. O Marçal não é um lateral que é engessado no lado esquerdo. E melhor ainda para todos nós, assim, aí de novo uma opinião pessoal, o Marçal, que no início do ano talvez fosse um jogador que tivesse na lista de na dúvida se continua no clube ou não continua, ele é um reforço que a gente chama, né, ao longo da temporada, que ganhou muita confiança, é um jogador que está com confiança e para momentos muito decisivos, importantes, ele vem sendo uma peça fundamental como jogador vindo do banco, principalmente, cara. Então eu acredito nisso. O Cuiabano, apesar de ser o nosso jogador do futuro, um lateral esquerdo com muito potencial, eu acho que o Arthur Jorge não arriscaria só numa possibilidade, uma opção de jogo, espero que não, aqui levantando as mãos, batendo na madeira de uma lesão, talvez do Alex Telles no começo de uma partida, e você não pode mudar muito o estilo de jogo, você vai para cima. O Cuiabano, como eu já destaquei no vídeo de ontem, é um cara, não sei se foi o de ontem ou de anteontem, estou me acostumando, mas o Cuiabano é um jogador que tem um cruzamento específico que eu gosto muito, que é o cruzamento rasteiro, forte, em arco, que pega sempre a defesa desprevenida, uma bola batida para o meio da área que pode espirrar e sobrar para alguém empurrar para o gol, que difere muito do tradicional cruzamento em arco pelo alto. Então eu acho que ele segue essa linha. Eu também seguiria nesse momento, né? Se ele, contra o São Paulo, seguiu uma estratégia, eu acho que ele vai manter isso. Não acho que ele vá buscar algo muito diferente, não. Arthur Jorge, geralmente muito coerente, eu concordo contigo nesse sentido. Daqui a pouco, na análise tática, nós vamos ver, eu também acredito no Telles como titular, e nós vamos ver como seria uma possível entrada. Aliás, a participação do Telles e uma possível entrada do Cuiabano, ou uma possível entrada do Marçal, dependendo da característica que o jogo levar. Porque o jogo tem uma característica que a gente enxerga antes, e no decorrer muita coisa pode acontecer, a gente vai ver daqui a pouco na análise tática. Na zaga, a gente já vem falando, o Barbosa pelo lado esquerdo, deve ser o titular. Pela direita, o Bastos viajou para o continente africano, jogou em Angola contra Níger, vitória da seleção angolana, jogou em Níger pela seleção de Angola também, então teve viagem no continente, venceu 1-0 com assistência, um belíssimo lançamento do próprio Bastos, classificação para a Copa das Nações Africanas. Ele retorna ao Rio de Janeiro, acho até arriscado, olhando de fora, uma participação dele como titular. Então a gente crê aí em Adrielson com Bastos voltando normalmente na próxima quarta-feira contra o Peñarol. Teríamos então uma defesa com John no gol, na lateral direito Vitinho, na zaga Adrielson e Barbosa, e na lateral esquerda o Alex Telles. Linha de defesa assim espetacular. No meio-campo, Gregory e Marlon Freitas, né, Vitor? Sem muito mistério, falamos aqui anteontem também. Não tem muito mistério, isso é a melhor dupla de volante, o melhor momento do país, não tem muito como abrir mão num jogo tão importante como esse, né? Só complementando, eu concordo plenamente contigo sobre o Bastos também, sobre a possível manutenção dele fora, aliás, a possível retirada dele do time titular.
por conta só dessa questão do físico, né? De ter que jogar à distância, jogou jogos completos praticamente, e é uma ótima oportunidade para testarmos o nosso menino Adrielson. Jogar um jogador que a gente já conhece, jogar mais um jogo importante de começo, né, com a defesa, com a linha de defesa já muito bem formada e postada, é um bom momento para ele reestrear. Eu sei que ele já jogou, já entrou em alguns momentos, mas talvez seja... Exatamente, mas talvez para mim esse seja um jogo muito importante, caso ele entre, para ser de fato... por mais que ele já tenha estreado, talvez seja uma grande chance para ele estrear de vez e mostrar as credenciais que a gente já conhece, e para pegar um jogo muito importante. Por que eu digo isso, estrear? Contra o Fluminense, querendo ou não, era um jogo que o mando não era nosso. Clássico, tudo bem, a torcida ali em disputa. Então, assim, existia uma linha ali de, cara, ele tá estreando mesmo, de fato, como titular. É um jogo que tem todas as características de ser um jogo fora de casa, apesar de ser no Rio de Janeiro. É um jogo contra o adversário. Agora não, agora é um jogo contra um adversário que não tem como é que a gente pode falar para não menosprezar a instituição, mas é um clube que, apesar da sua tradição no país, ainda assim não tem um patamar do Botafogo, não disputa o que o Botafogo está disputando nesse momento, e é um jogo em que a gente tem 100%, praticamente 99% da torcida a nosso favor, é um jogo com o nosso mando, é um jogo para o Adrielson assumir a posição e mostrar ali que, bom, estou aqui para qualquer eventualidade de fato. Por mais que ele já tenha mostrado contra o Fluminense num jogo muito difícil, mas esse é um jogo que a gente especificamente precisa muito dele, caso ele venha como titular, que, assim, abrir mão do Bastos também é muito, dói o coração demais, cara. Ainda mais pelo que você falou, pela lembrança espetacular dele dar uma assistência, da maneira como foi, com a perna esquerda, um jogo contra uma seleção, cara, é difícil demais abrir mão do Bastos num jogo desse. Mas me parece, eu sinto segurança de pensar que o Adriel só pode entrar e dar conta do recado num jogo como esse. Pois é, e eu concordo, e passando para os volantes, eu estava aqui pensando, antes de passar a palavra, seria muito clubismo da minha parte, olha lá o que eu vou falar. Detalhe, vou falar sobre os volantes. Vitor falou 99% da torcida, e a torcida do Criciúma está de parabéns. Sabe por que a torcida do Criciúma está de parabéns, Vitor? Por quê? Porque, de forma mágica, a meia entrada para a torcida visitante já está esgotada. Por que isso, cara? Meia entrada para... Se é que você me entende, a meia entrada para a torcida visitante está esgotada. Esgotaram todos os setores de arquibancada. Só tem meia para o Maracanã mais e agora só tem inteira para a torcida visitante. Alô, ainda Parabéns. Tem inteira R$100 para a torcida visitante, hein? Parabéns. Oh, rapaz. Galera. Parabéns, Criciúma, nosso querido Criciúma. Cores muito bonitas. Me remete ao nosso querido Volta Redonda também. Então, muito bom. Verdade. Parabéns ao Criciúma. E eu me amarro no Criciúma mesmo. Amanhã não vai ter jeito. Eu gosto também. Ganhar. E é um estádio que eu quero conhecer, Heriberto Rilse. Heriberto Rilse. Olha só, e aí nós vamos para os volantes, já falamos aqui, o Vitor já adiantou que é a melhor dupla de volantes no Brasil no momento, e eu concordo com isso. Antes de passarmos para a zona ofensiva, Vitor, melhor dupla de volantes do Brasil. Teria jogado menos, e olha que para mim, Gerson e Bruno Guimarães jogaram bem contra o Peru. Mesmo no primeiro tempo, o Brasil precisava conseguir ludibriar a marcação adversária, que estava bem fechadinha no campo de defesa. Os volantes, para mim, principalmente o Gerson, muito bem. E no segundo tempo, o Gerson jogou bem mesmo. E eu acredito que Gregor e Marlon Freitas não teriam feito menos. Você acredita que Gregor e Marlon Freitas, nessa data FIFA, não falando que eles teriam que ter sido convocados, é só um experimento, um exercício, teriam feito bonito na seleção brasileira ali como dupla, nesses jogos, contra equipes lá de baixo na tabela? Teriam feito bonito, principalmente aí, vamos lá, para minha análise pessoal, de gosto, de estilo de jogo, e por muitas vezes vocês já viram aqui a minha defesa ao Gregory, né, por vezes até sendo um pouco injusto com o Marlon, que joga demais. O Gregory, ele faz uma função que me agrada demais. Além de ser o nosso cão de guarda, além de fazer a saída de jogo, o passe sem muito mistério, ele tem uma movimentação na nossa saída de bola, de recuo para jogar entre os zagueiros e até às vezes um pouco mais atrás dos zagueiros para poder dar opção de passe,
que eu acho espetacular no futebol moderno atual. Ele Como vem... se fosse o 5 aqui, ó. Exatamente. Esse 5, ele dá essa arrastada que o Fabiano está mostrando na imagem, que dá uma opção de jogo, e o passe dele, por ser um passe simples, e simples aqui não quer dizer que seja um passe fácil, é diferente. Ele faz o que precisa ser feito, que é dar uma opção para o nosso zagueiro sair ou para o lateral esquerdo ou para o lateral direito. Ele dá a opção vindo de trás, ele dá a opção vindo para frente, e o time do Botafogo tem mais opções para sair jogando. E aí isso facilita o jogo do Marlon Freitas, que abrindo, espaçando o time adversário nessa meiuca, o Marlon Freitas recebe essa bola e o adversário não sabe o que marcar. Se ele sai para marcar o zagueiro, se ele sai para marcar o nosso camisa 5, o que é o Gregor, se ele sai para marcar o lançamento do Marlon Freitas, se ele sai para marcar o espaço que é aberto para correr o Luiz Henrique, ora o Savarino, até ora também o Almada. Isso confunde demais a marcação e a gente passa a ter muitas opções de saída de jogo. Mal comparando, muitos clubes não têm essa saída de bola com camisa 5, com o primeiro homem de meio de campo, né? O primeiro homem marcador. Não tem. Isso faz com que os zagueiros precisem sair para o jogo. E aí tem a bola óbvia do zagueiro jogar a bola para as laterais, que é a jogada óbvia, ou espanar a bola para frente para ver o que vai acontecer. E com muita dificuldade, o volante, que ora pode ser um Gerson, ou ora pode ser um Bruno Guimarães, ele também fica manjado, porque a marcação do meio-campo adversário sai para preencher e ele não sabe o que fazer com a bola. A partir do momento que você tem um 5 com uma bola simples, que ele dá mais uma opção de passe, você quebra essa marcação que não sabe mais o que fazer. Então, o Gregor ele tem hoje uma entrega que é muito rara no futebol atual. E nós somos muito felizardos por termos ele no nosso time. Eu sou suspeito. Eu gosto muito disso. Eu acho que eu sei que é chover do molhado, mas você dando mais uma opção simples de passe ali no meio, nessa saída de bola, você abre muito o time adversário. E nós temos muitos jogadores com muitas qualidades para fazer, ora uma jogada invertida, ora uma jogada de profundidade, ora uma jogada curta. São muitas opções. Não sei, assim, aí seria muito clubismo eu dizer que o Gregor teria uma posição na seleção brasileira. Porém, taticamente, ele faz algo que o futebol moderno pede. A gente tem que dar cada vez mais opções de jogo. E o Gregor entrega isso com muita qualidade. Não vi na seleção brasileira isso. Talvez, para a função do Marlon Freitas, aí você mencionou o Gerson. O Gerson, clubismos à parte, é um jogador que tem um toque diferenciado no meio de bola. Ele ali se iguala um pouco com o Marlon Freitas. Talvez com essa partida que ele fez, como você falou, pela seleção, com dificuldade o Marlon Freitas teria essa posição dali. Porém, aí eu trago o clubismo de volta, porque jogando, se eu fosse botar o Gregor, trazendo o Gregor para a seleção, eu boto o Marlon Freitas para jogar, não boto o Gerson não, cara. Os dois faz já a dupla, né? Faz a dupla, pô. Já tem um, já faz a dupla, logo coloca os dois para jogar. Perfeito, não achei tão clubista, não. Se você achou clubista, coloca aí nos comentários. Duvido, torcida alvinegra vai falar isso. Foi muito coerente. Moleque. Mas muito, é a análise, é legal. Eu trouxe, não estava na pauta, mas eu trouxe justamente para a gente pensar, porque vale a pena. A seleção brasileira, ela pode ter uma característica que já teve lá atrás, de ter muitos jogadores de um clube que serve como base para fazer o entrosamento, né, se colocar à frente até de questões individuais. Para vocês verem que não é o clubismo, assim, Fabiano me corrige, porra, ou então tio Jorge, pai do Fabiano, já chega nos comentários, já me corrige também com muito mais conhecimento. Eu lembro de grandes seleções nossas e de grandes jogadores que faziam essa função. Inclusive, o Toninho Cerezo, se eu não me engano, ele erra um passe justamente numa Copa do Mundo, fazendo essa posição de saída de bola, um jogador muito experiente, acaba cruzando uma bola que não deveria, justamente por isso, por ele fazia muito isso, de recuar, de dar opção de jogo, e por isso que nós temos a seleção tão conhecida daquela década de 82, né? A seleção que cai em 82, com um jogador que fazia essa posição de recuo, de dar mais opção de jogo, para deixar os jogadores que eram bons mesmo jogarem mais na frente. Não que o Gregor não seja um jogador tão bom, mas ele sabe que dentro das limitações dele, ele entrega o melhor. E o melhor dele, que é o simples, está em falta no futebol. Então, assim, eu prefiro um jogador com essa qualidade do que um jogador que é fora de série, que não joga para o time. Ele joga muito para o time, e isso, cara, é muito raro de você encontrar no futebol moderno. E aí você me fez lembrar
não só da qualidade de jogadores como Cerezo, como o pessoal da Copa de 82, e eu vou até um pouquinho mais atrás, vou lá na Copa de 70. Era isso que eu queria chegar. Clodoaldo com 20 anos de idade, um craque, mas jogando ali naquela posição, naquela função, para ver como aquele time era muito à frente do tempo. O Clodoaldo, ele conversa, o Gerson, na verdade, conversa com o Clodoaldo contra o Uruguai, no jogo até então dificílimo na Copa, e o Clodoaldo, que nunca ia ao ataque, ele entra no espaço ali do Rivelino. Rivelino sai, o Clodoaldo entra e faz o gol de empate, depois o Brasil vira, e na final, nessa posição aí, o Clodoaldo se enrola com a bola, olha só, Brasil vencer por 1-0 com o gol do Pelé, de cabeça. Aí o Clodoaldo se enrola com a bola, que ele era craque, naquela posição, e o Félix sai todo atabalhoado também, tá, ele empata. O Clodoaldo tinha 20 anos, você pensa assim, puxa, agora acabou, cara, final de Copa do Mundo, Brasil e Itália, ele perde a bola ali, já era, aí o Brasil faz 2-1 com o golaço do Gerson, 3-1 com o gol do Jairzinho Furacão do Botafogo, único ser humano a ter feito gol em todas as partidas de uma Copa do Mundo até hoje. Obrigado, Botafogo. Obrigado, Botafogo. E aí você pensa que o Clodoaldo estava acabado e ele começa lá naquela posição a driblar o time da Itália inteiro, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí a bola chega ao Rivelino, passe na paralela pro Jairzinho, que era naquela Copa, ponta direita, mas estava aberto na esquerda. Olha só o time, cara. O Jairzinho estava aberto na esquerda e o Rivelino, que era o ponta, estava na posição do lateral, enquanto o Clodoaldo fazia a festa. E aí o Rivelino dá para o Jairzinho, que domina, dá um cortezinho para dentro, dá no Pelé, que está de meia central, o Pelé só o Carlos Alberto faz o golaço, um dos mais icônicos da história do futebol, com o Clodoaldo ali naquela posição, começando a jogada. Então é isso, contextualizando, é uma posição que é raro de encontrar e costuma dar muito resultado, muito resultado positivo. Haja visto a nossa seleção brasileira, e nós temos hoje o Gregóry, que eu sou suspeito, que é a ponto de deixar um pouco de lado o Marlon Freitas, que eu sou muito fã também, que é um diferencial no nosso time, que joga demais, com passes em profundidade, mas que eu não posso deixar de falar do menino Gregóry, que hoje, para mim, é o nosso ponto de equilíbrio ali dentro desse elenco maravilhoso, estelar que nós temos. Que você também, em um dos vídeos, já citou que quando houver brecha, o Alan entra nessa posição com muito mais qualidade ainda. O Alan, com muito respeito ao Gregóry, que joga demais, eu sou fã, então já não tem como não deixar isso claro, né? O pessoal já viu como eu gosto do Gregóry, mas o Alan é um jogador de outra prateleira. No momento que ele tiver uma oportunidade de ter uma sequência, ele tem essas características ainda melhores, né? E aí você vê a montagem do nosso scout, como você vê cada posição montada de maneira estratégica, com jogadores que suprem a necessidade de eventuais carências, né, cara? Nós temos algo que é impressionante. Nós temos uma montagem de elenco que eu nunca vi. Pelo Botafogo, eu nunca vi. A montagem de elenco hoje é algo que me deixa muito emocionado e muito feliz. Porque é o que eu espero de um clube de futebol. Eu estou vendo no Botafogo hoje. É muito espetacular ver isso. Exatamente, isso era um sonho nosso. A gente conversava muito, já havia muito tempo, sobre como o Botafogo deveria montar. Não tendo dinheiro e agora tendo recursos, o Botafogo consegue potencializar justamente por esse tipo de montagem estratégica, como você bem usou. E para a galera entender, foi até bom o Vitor falar do Alan, porque não pode ter gente com interpretação equivocada ou gente ruim a ponto de falar, nossa, estão comparando o Gregóry com o Toninho Cerezo e com o Clodoaldo. Definitivamente não. Clodoaldo numa prateleira, Toninho Cerezo em outra. Falando de posições, de características. Estamos falando de posicionamento, característica, e a cada tempo, ou em cada tempo, a necessidade naquele posicionamento para o estilo de jogo do futebol. E hoje o Gregóry, de maneira, entre aspas, como disse o Vitor, simples, com toque de bola, que parece simples, nem sempre sai jogando numa posição crucial para o futebol atual. É muito difícil, cara. Adiciona ao jogo dele uma forte imposição na marcação, porque ele é brilhante nas coberturas e também nesses duelos, nesses desarmes. Perfeito, é exatamente isso. E ele joga para o time, faz o time ter o espaço que nós precisamos com um time
técnico maravilhoso. Nós temos grandes jogadores na parte ofensiva, incluindo aí o Marlon Freitas no movimento ofensivo, que precisam de opções, né? É como se você pegasse uma bola, olhasse para o lado e num time que não tem esse cara, você não tem opção de jogo. E aí você tem que fazer o que todo mundo já espera, que é um toque de lado ou afundar uma bola. E o Gregóry dá dessa opção a mais, de termos mais um jogador que o adversário tem que pensar. Sabe quando aquele jogador se machuca e o treinador não tem mais substituição e ele fala, cara, vai lá para completar jogador? É mal ou menos comparando isso, né? A gente tem... não comparando o Gregóry com o jogador lesionado, porra, pelo amor de Deus. Mas, assim, ter uma opção a mais, você faz com que o seu adversário se preocupe. E ter um jogador voluntarioso que se movimenta o jogo inteiro, como o Gregóry, é maravilhoso, porque o seu adversário tem que pensar nele todo momento. Não para de pensar naquele cara que você achava que era só para marcação. Não. E é o que acontece. Pega um jogo contra o Fluminense, que você deu o exemplo, o Gregóry, 90 minutos e mais os acréscimos, já estava lá na frente, marcando o centroavante, marcando o Felipe Melo, sem desistir do jogo, e arruma um jogo que estava se encaminhando para o empate, arruma mais 2 pontos para a gente ali, numa posição surpresa. Exatamente. Imagina, se o Botafogo for campeão por 1 ponto, por 2 pontos, a importância dessa jogada do Gregóry aos 90 e tantos contra o Fluminense de Felipe Melo. E aí, galera, olha só. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Vamos lá. Nós montamos aqui John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, Gregóry e Marlon Freitas. Luiz Henrique jogou 22 minutos pela seleção brasileira contra o Chile, 23 contra o Peru, ou 21 contra o Chile, 22 contra o Peru. Não chegou a bater um tempo de jogo, mas foi importantíssimo, fundamental nas vitórias da seleção brasileira. Almada jogou 45 minutos contra a Venezuela, quinta-feira passada, e jogou mais 25 minutos, segunda-feira, contra a Bolívia. Então, creio também que esteja bem fisicamente, como o Luiz Henrique. Savarino jogou 58 minutos contra a Argentina, pela Venezuela, quinta passada, e mais 65 minutos na segunda-feira. Vejo possibilidade para o Savarino ser titular também, mesmo que não jogue a partida inteira, mas podendo começar contra o Criciúma amanhã. E o Vitor ontem, acreditando até que o Igor Jesus, mesmo tendo sido titular nos 2 últimos jogos da seleção brasileira, quinta-feira passada contra o Chile, segunda-feira contra o Peru, possa vir a ser titular amanhã. Tenho dúvidas com relação ao Igor Jesus, e aí nós vamos debater aqui para fazer um elo também com o Tiquinho Soares. Então, pelo menos, Vitor, já que você acredita até na entrada do Igor Jesus, você vê Luiz Henrique, Savarino e Almada titulares amanhã, provavelmente. Eu acho que sim, cara. E seguindo essa tendência do que eu levantei, o Igor, ele tá num momento espetacular. Os jornais do mundo inteiro falando sobre ele. Ontem, pessoal, a gente falou sobre a imagem, né, da jogada do Igor Jesus, que poucos falaram. O Fabiano, inclusive, mandou um vídeo da jogada completa. Então, o Igor Jesus, ele não só faz aquela jogada mais à frente, ele faz uma jogada uma saída de bola defensiva, que ele vem recuperar uma bola e dar opção de jogo. E, assim, é um momento maravilhoso dele. Eu volto a bater na tecla. É um jogo muito decisivo. É difícil falar de jogos decisivos agora, porque estamos em finais consecutivas. Então, seria uma das primeiras finais que nós vamos jogar agora contra o Criciúma. E eu acho que talvez o Arthur Jorge não vá abrir mão desse momento que ele está vivendo agora. Talvez ele vá para o jogo para tentar fazer o resultado, para abrir e substituí-lo no intervalo. Ou ele pode fazer também o que fez contra o Grêmio, né? É uma dúvida de novo. O Grêmio, mais uma vez, ele começa com o Tiquinho titular e depois entra o Igor Jesus. Eu acho que ele faria contra o Grêmio, informação que eu já trouxe aqui para a galera algumas vezes. Contra o Grêmio, Gregóry e Marlon nem pisam em campo porque corriam riscos de lesões. Sim. E o Igor Jesus também tinha um tempo determinado para jogar porque também corria risco. Corria risco, não foi só da cabeça do treinador, não. Era risco. Sim. Então, ele entrou... Tanto que ele praticamente nem pega na bola. Ele entra bem cansado em relação ao jogo com o São Paulo. E aí foi a entrada do Tiquinho Soares na ocasião. Mas
eu nem creio que ele corra esse risco físico amanhã. Talvez só um desgaste mais de cansaço mesmo. Desculpa te Exatamente. Então, não, que isso, pô, maravilhoso. Eu acho muito importante, porque também temos informações que a gente não sabe. Então, de fato, a fisiologia, a análise fisiológica dos jogadores, ela pode interferir, de fato, e a gente não está sabendo. Mas uma análise pura, e agora aqui sem o embasamento científico, o Igor Jesus está vivendo um momento maravilhoso. E como o Fabi já falou em alguns vídeos, a confiança e o momento do jogador são fundamentais. Talvez eu acho que existe esse pensamento também de utilizá-lo nos primeiros minutos. Porém, contudo, todavia, temos uma opção no banco que a gente vai falar em breve, né? Sobre ela também. Eu, se fosse escolher, entraria com o Igor Jesus para tirá-lo no segundo tempo. Se for para fazer o resultado, se for para usá-lo já sabendo que ele precisa ser substituído, eu entraria aproveitando o momento dele logo de cara. Mas existe também toda essa sua percepção que é genial, de uma análise fisiológica, científica, que pode ser mutável. Então, olha só, antes de falarmos da opção do banco, aliás, são duas opções no banco hoje para a posição. Além de falarmos da opção no banco e falarmos também da parte tática, que nós vamos colocar novamente a prancheta por ali, ontem saiu no GE e repercutiu aqui no Fogão Net o seguinte: convocados não chegam a tempo e retornam aos treinos do Botafogo somente nesta quinta-feira. Foi exatamente isso aqui, ó. Os 7 jogadores do Botafogo convocados nesta data FIFA só retornarão aos treinos nesta quinta, hoje, dia 17. Informa o GE. Todos devem ficar à disposição para o jogo contra o Criciúma, sexta, no caso amanhã, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Aí vem o parágrafo que informa melhor. Alguns dos atletas tomaram voos na noite de terça e chegaram ao Rio na manhã desta quarta, mas não há tempo de participar do treino. E vem a última linha, o último período aqui, que é o que mais importa. Quem conseguiu chegar acabou sendo preservado das atividades. Então, é um detalhe, galera, informação aqui também para vocês. Na verdade, planejamento estratégico também. Os 7 ontem descansando o dia inteiro. Um dia de descanso, para que hoje voltem normalmente à atividade e amanhã tenham condições de possam jogar contra a equipe do Criciúma. Então, ontem, descanso para quem esteve na data FIFA, mais que natural pelo desgaste dos jogos e ou das viagens. Então, o Botafogo aí deu um dia de descanso para a galera que estava nas seleções e hoje todo mundo treinando normalmente, visando o jogo de amanhã. Fica essa informação aí que é importante, Vitor. Não, é exatamente isso daí. E complementando, é muito importante, não tem como. Num momento agora de decisão, nós temos o elenco foi montado pensando exatamente que nós teríamos possíveis riscos de lesão ou não, evitar uma lesão, mas a gente precisa ter confiança também no planejamento, né? Se o planejamento foi feito pensando que avançaríamos na temporada e em algum momento precisaríamos de atletas à disposição para substituir os nossos principais atletas hoje no time titular, aí entra a parte da confiança, né? A confiança no planejamento que foi feito. Então, assim, eu estou bem seguro quanto a isso. Qual a escolha for feita, eu estou muito seguro mesmo. Coisa que não acontecia há muitos Botafogos atrás, inclusive no ano passado. Né? É fácil falar agora, né? Que agora tem um bom momento e tudo mais, mas é exatamente isso, esse é o momento. Qualquer escolha que for feita, eu dei o próprio exemplo contra o São Paulo, a entrada do Alex Telles e do Vitinho, eu achei arriscado, porém deu certo. Então, assim, é um treinador que sabe o que está fazendo, é uma comissão técnica que sabe o que está fazendo, é confiar no planejamento deles, que vem dando resultado. É isso, e aí uma das escolhas, né, pode ser Tiquinho Soares, meu amigo. Nós temos, eu falei 2 opções no banco, porque o Júnior Santos já fez muito bem com o Arthur Jorge a função do centroavante, fez alguns gols importantes pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro com o Arthur Jorge como centroavante, mas o Tiquinho Soares é um centroavante, é um cara de ofício ali para a posição que não vive um grande momento. Tem muita gente que acha que o Tiquinho não joga bem desde o ano passado. Ano passado o Tiquinho chegou ao ápice, um nível de atuação espetacular. Depois caiu de produção por conta da lesão contra o Cruzeiro, teve o falecimento do pai dele, que não foi um processo simples. Vem a doença, o jogador fica ali naquela expectativa, o pai vai adoecendo cada vez mais. Isso vira um processo lento e doloroso. Todo mundo é ser humano, é muito difícil. Então, o pai do Tiquinho Soares, infelizmente, acabou falecendo este ano.
E ele vive ali um momento de dificuldade que pode ter a ver também com isso, com esse extracampo. Mas é um jogador que tem de onde tirar, já mostrou muita qualidade técnica, embora grande parte da torcida, ou grande não, uma parte da torcida não acredite mais, que eu falo sempre aqui no canal para passar para o Vitor. Eu não descarto jogador deste Botafogo, porque eu já descartei alguns, eu não acreditava mais no Marçal, depois pensei, não, o Marçal pode vir a ser importante em jogos contra Cuiabá, Criciúma, e o Marçal foi importante contra Palmeiras, o Marçal foi importante contra São Paulo, e contra outros times fortes do futebol brasileiro em competições difíceis. E outros jogadores que não acreditávamos foram importantes hoje, dói o coração, como disse o Vitor, de repente não escalar o Bastos, ainda bem que temos o Adrielson, mas no início do ano o Bastos era jogador, entre aspas, descartável. E tantos outros. O Luiz Henrique, eu lia e ouvia que deveria voltar logo para a Espanha, ou ir logo para o Lyon. Então a gente não descarta aqui jogadores dessa qualidade. E o Tiquinho Soares, por mais que não esteja fazendo um grande ano, foi importante contra o Palmeiras, 1-0 Botafogo, gol dele. Foi importante na Libertadores, lá que ele faz o pivô 2 vezes no segundo gol. Foi importante contra o Fortaleza, naquele calcanhar que ele dá para o Marlon Freitas. De pouquinho em pouquinho, ele acaba contribuindo. Desculpa ter me alongado nisso, Vitor, mas peço justamente a sua opinião, que sei que gosta também do Tiquinho Soares. Aqui o objetivo não é polemizar, pelo contrário, é apenas entendermos que tem jogador de qualidade, que pode voltar a mostrar qualidade, principalmente em caso de necessidade, se em algum momento amanhã o Igor Jesus, por exemplo, não puder estar em campo. Cara, você foi fulcral na sua análise do nosso querido Tiquinho Soares. Eu assino embaixo tudo que você falou e eu acho importante destacar, numa das minhas primeiras participações, o que eu falo, o que me representa, o que é o meu botafoguismo, se a gente pode falar assim, o que é ser botafoguense para mim, é a diferença de outras torcidas e é o que me aproxima do Botafogo. É um clube que eu compartilho valores pessoais. O que eu acredito de vida, o Botafogo, como clube, ele também já demonstrou, e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo clube, por defender e compartilhar ideias que eu compartilho em diversos momentos, em décadas de existência que nós já até antes da minha existência, inclusive. Bom, e sobre o Tiquinho, por que eu inicio dessa maneira? A nossa torcida, por ela ter um diferencial, eu não acho que a gente possa igualar o que outras torcidas fazem quando são injustas com atletas e com profissionais que passam pelo clube. Talvez aí eu esteja abrindo levantando uma bola para uma das críticas que eu possa vir a receber, mas isso eu não vou abrir mão, e me incomodou demais quando o John Textor assume o clube e ele acreditava no projeto Luiz Castro. A nossa torcida ainda não estava acostumada com o que o John Textor estava trazendo, com o planejamento de longo prazo. E o Luiz Castro foi execrado no início do Botafogo num campeonato carioca em que, gente, o campeonato carioca, ele está em vias de, não sei se acabou, mas em vias de, em algum momento ele vai acabar. Ou ele vai haver uma modificação, eu estou falando coisa polêmica, né? E talvez o Fabiano até tenha uma opinião diferente. Mas, assim, alguma mudança vai acontecer, porque não se sustenta mais. E o Luiz Castro usou muito como laboratório, como teste, um treinador estrangeiro se adaptando ao país, a um novo clube, um novo conceito. A nossa torcida, a parte da nossa torcida, uma minoria, como o Fabiano mencionou, queria saída, não queria ter paciência. E eu já lá atrás olhava, gente, o John não é maluco de botar uma grana nesse cara. Ele fez de tudo para trazer esse cara. Tem coisa nesse treinador, tem coisa aí. Vamos esperar. Eu pedia no nosso ciclo de amizades, de pessoas que eu conheço, vamos ter paciência, vamos acreditar no cara. Meu querido tio, que me tornou botafoguense, meu tio morou muitos anos no Acre, eu virei botafoguense porque era para ser, porque minha família inteira não é botafoguense. Meu tio do Acre, Álvaro, que me fez virar botafoguense, conversava comigo e falei, tio, vamos ter paciência, porque o americano lá ele tem alguma coisa, ele tem um plano, vamos confiar no cara. Dito isso, o Botafogo começou a funcionar, a torcida entrou em lua de mel com o time, com o Luiz Castro, e quando aparece a primeira proposta para ele sair, uma proposta difícil de recusar, a torcida ficou chateada com ele, parte da torcida ficou chateada. E como é que eu não vou entender o cara? Lá atrás a torcida queria a cabeça dele, e agora que as coisas estão boas, a torcida quer que ele fique baseado no amor,
A nossa torcida ama de verdade, tem um amor diferenciado, mas nós precisamos colocar ainda mais em prática isso. E por que eu estou usando isso como contexto para o Tiquinho? O Tiquinho trouxe de volta sorrisos para mim que eu não tinha durante muito tempo. Ele me mostrou um centroavante que eu não via no futebol brasileiro. Ele é um cara de qualidade ímpar, que provou ter qualidade, que mostrou respeito pelo nosso clube, que mostrou que era ser botafoguense, que fazia gol, comemorava com a torcida. Foi um cara que falou para o Alex Telles, vem para cá para nós sermos campeões juntos. E o Tiquinho já estava no banco. Isso não significa que a gente não tenha que criticá-lo por atuações ruins. Isso é uma coisa. Perfeito. Está tendo atuações ruins. Ele mesmo reconhece isso. Você vê que é um jogador que, quando é chamado do banco, vem feliz, vem alegre. Quando ele chama o Alex Telles para vir para o Brasil jogar pelo Botafogo, ele já está em uma fase. E ele fala, vem para cá para a gente ser campeão junto. É um cara que mostra que aceita estar no banco, que ele entende o momento dele. Como é que ele não vai entender o momento do Igor Jesus, por exemplo, numa seleção brasileira? Então, assim, ele é um cara de grupo fenomenal. Até no ano passado, quando estávamos bem, você via aqueles vídeos com o Carlos Alberto jogando sinuca, com jogadores que não estavam sendo usados, e ele era parte daquele grupo. Desculpa te cortar, não perca o seu raciocínio, porque você falou isso, aí eu tenho que trazer à tona rapidamente algo que eu mencionei no canal Fabiano Bandeira no passado. O Carlos Alberto e o Luiz Henrique amavam, não só eles amam o Tiquinho, mas eu vi, cobrindo o treino no CT, no Lonier, no Espaço Glorioso, o Tiquinho subindo para o campo, na minha frente, 5 metros de distância, todo tímido, e o Carlos Alberto e o Luiz Henrique abraçados logo atrás dele, cantando ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares, num dia normal de treinamento, e o Tiquinho meio tímido assim, e os outros jogadores embarcando na onda, grupo total, detalhe, no auge dele, ele tímido, os jogadores brincando, emplacando, e ele na dele, ali, tímido, tranquilo, subindo para o campo para mais um treinamento. Importante, só te cortar para trazer essa informação para a galera. Importante demais esse teu adendo. E aí eu digo, a parte da nossa torcida tem que ter esse cuidado e esse carinho com jogadores que representam o nosso clube, e ele é parte fundamental no elenco. O Fabiano falou muito bem sobre a perda de um pai. A gente precisa se colocar no lugar do jogador. Eu tenho meu pai, o Fabiano tem seu pai. Não sabemos o que é perder um pai. E nas circunstâncias, um pai próximo a ele, nas circunstâncias do jeito que foi, para ele ter caído de produção, é porque deve ter doído demais. Já dói perder um pai. Na posição dele, deve ter doído e muito. Então, isso é claro que está interferindo na atuação dele. Um jogador do nível que ele estava jogando no ano passado não vai cair de uma hora para outra se tiver algo muito significante acontecendo. Exatamente. O Tiquinho não me parece ser um jogador de noitada, o Tiquinho não me parece ser um jogador que se descuida do físico. O Tiquinho, muito possivelmente, está tendo dificuldade com partes pessoais. E a nossa torcida não pode abandonar, cara. Não pode abandonar um cara que representou tanta coisa pra gente nesse momento. Principalmente porque ele não está sendo titular absoluto, ele não está interferindo nos resultados. Ele é uma parte raiva não pode surgir uma raiva desproporcional em cima de alguém que só vai entrar em momentos específicos, né? Puxa vida, o Tiquinho errou, pô, não, beleza, não errou, tem que criticar sim a parte técnica, mas não pode exagerar. Até porque, e se ele voltar a jogar de novo? E se ele crescer de novo de produção? E outra, o Igor Jesus está jogando demais, está despertando interesse de clubes do exterior. Como é que a gente vai abrir mão de um cara experiente como o Tiquinho? Não pode, cara. Não pode. Tem que ter um carinho, sim, porque depois, se o cara começa a jogar e ele resolve ir embora, ele tem razão, porque a torcida, no momento mais difícil, não abraçou. E como aconteceu com o Luiz Castro, eu sei, assim, não quero entrar no top se ele estava certo ou errado. Inclusive, eu sou defensor que, bom, o Luiz Castro já saiu, acabou a história. Vamos deixar para lá. Não entra mais em briga com o cara. Deixa, acabou. Não quero saber se o Luiz Castro vai para Flamengo, se o Luiz Castro fez. Acabou a história. Ele entregou o que tinha que entregar, ganhou o dinheiro dele lá na Arábia e o problema é dele. Ele preferiu Meu problema maior com o Luiz Castro não foi nem a saída, foi a forma como ele saiu. Não deixou a torcida curtir a vitória sobre o Palmeiras, a liderança do campeonato e a despedida do Carly. Ele quis ser mais importante que o Carly. A forma como ele saiu, o que ele fez, como ele escondeu, para mim foi muito pior do que a saída. A saída, olha só, qualquer jogador, os jogadores vão e vêm, né? Mas você não está só. Então foi a saída dele, mas conclua, desculpa.
Exatamente. Então, assim, repetindo, não vou entrar no mérito do acerto ou erro da escolha dele, de como foi, que eu concordo plenamente contigo. Existem momentos para tomarem decisões e como comunicar essas decisões, o respeito pelo clube, pela instituição. Mas a gente não pode esquecer que o cara já representou algo muito importante para a gente. Nós precisamos ter respeito pelo que ele já representou. Temos que criticar, sim, as atuações, isso não pode ser esquecido, não pode ser passada a mão na cabeça, mas com não pesar uma mão num cara que entregou tanto pra gente. Dá um voto de confiança pro cara. Pô, errou, não deu certo, beleza, cá, porra, Tiquinho, tá mal, tá no banco, a gente sabe, beleza, vamos lá, vamos seguir o jogo, vamos torcer. Mas o cara, ele pode voltar, ele não vai ser de uma hora para outra que ele esqueceu o que ele jogava. Tem algo que pode ter acontecido, que ainda tá acontecendo, e nesse momento ele não é o jogador titular e ele não precisa ter a mão pesada em cima dele. Mas a gente vai precisar. E se o Igor Jesus é expulso num jogo contra o Peñarol, a gente vai esquecer, não vai pesar a mão em cima do Tiquinho no momento mais decisivo da nossa temporada? Não pode, tem que dar apoio. É a hora de apoiar. Vamos esperar a temporada terminar. Acabou a temporada, vamos fazer uma análise de desempenho, de quem tá jogando, de quem não tá. Poxa, ó, já não tá entregando tanto. Pô, muito obrigado, Tiquinho, pela sua entrega. Talvez você não entregue mais. Então, aí é outro momento. Não é hora de pesar a mão. Porque não dá para contratar mais, né? Não dá para contratar mais. Não é hora de pesar a mão em cima do cara, não é hora de esbravejar que o cara já não entrega a mão. Calma, dá um voto de confiança para o jogador. Eu acredito muito no Tiquinho, eu não acho que isso seja hora de descarte. Eu acho que se for para ter uma substituição nesse momento do Igor Jesus, o cara para entrar contra o Criciúma é Tiquinho Soares. E eu acredito muito no que você falou sobre o Júnior Santos também. Eu também acho que o Júnior Santos ele tem condição de fazer esse 9 numa eventualidade. Mas se for para ter uma substituição nesse jogo contra o Criciúma, é jogo para Tiquinho. Eu botaria o Igor Jesus. Mas se for para ter uma substituição, é Tiquinho. É jogo para a torcida, Maracanã lotado, cantar a música do Tiquinho, dar apoio pro cara. Dá mais uma chance para ele. Não deu certo, tem substituição, tem jogador no banco, deixa o cara descansar. Vamos dar apoio, como a gente canta, a gente não larga ninguém, não deixa ninguém para trás. É um cara que representa o que é ser botafoguense, mesmo dentro da timidez dele, que não é um cara que esbraveja e tudo mais, mas é um cara que, ali na dele, quietinho, pô, Alex, vem pra cá. Foi o Alex Telles que falou, não foi nem ele que falou, Alex, vem pra cá ser campeão com a gente. Tô aqui no banco, mas eu acredito muito nesse clube, nessa história. Porra, que susto, cara, Alex aqui, caraca, falou, moleque, aqui, arrepiei aqui, falei, que tá, cara? Desculpa, gente, tomei um susto. Mas eu não entendi nada também, mas pensei, ué. Então, assim, nesse momento... Muito bom o vídeo que não edita, muito bom. Pois é, cara, quem sabe faz ao vivo. Então, assim, é o momento para dar mais um voto de confiança, não deu certo, paciência com o cara, respira, bota ele no banquinho de novo, e tenta um Júnior Santos mais uma vez, tenta um Igor Jesus. É ter paciência, porque agora, falando tecnicamente, eu me alonguei muito, porque infelizmente tem que falar de toda a parte para falar da parte técnica. Ele já mostrou que é um atacante fenomenal. Se a gente gosta muito do Igor Jesus, o Tiquinho tem valências que raros jogadores têm. Ele é a bola do desafogo também. Raramente vi Tiquinho Soares perder, a não ser agora, nesse momento, nesses últimos jogos, raramente vi Tiquinho perder uma disputa no alto. A bola vem, ele abre o bração dele, domina, distribui jogado para um lado para o outro. Eu ainda acredito muito no Tiquinho e a nossa torcida tem que abraçá-lo nesse momento, que ele ainda tem muita coisa para entregar. O Vitor falou tudo, tanto que eu fiz algumas intervenções, algumas interrupções, só para corroborar e complementar, mas eu não tenho muito a acrescentar sobre isso, eu concordo plenamente com o Vitor, só digo o seguinte, na temporada, a gente pode reclamar que o Tiquinho não jogou tão bem, porque a torcida está acostumada, com razão, a ver um Tiquinho jogando fora da área, abrindo espaço, dando ótimos passos, conseguindo ganhar duelos. Mas o Tiquinho é um centroavante. E o Tiquinho teve pouquíssimas chances claras de gol na temporada, e eu só lembro de um gol claro perdido por ele, contra o Flamengo, que ele tinha acabado de entrar, o Botafogo tinha acabado de perder um pênalti, estava 2-1, e veio uma jogadaça do Luiz Henrique pela direita, deu o passo para trás, o Tiquinho chutou por cima. Contra o Palmeiras, o Luiz Henrique fez uma jogadaça pela direita, cruzou e o Tiquinho fez o gol. Então, além de tudo, é um jogador que perde pouquíssimas chances claras. Vitor, como nós nos alongamos mais uma vez, já é de praxe, não tem jeito, e amanhã nós vamos falar muito sobre parte tática, deixa eu só colocar na tela rapidinho, para a gente entender um posicionamento do Botafogo. E amanhã nós vamos entrar profundamente, com todo respeito,
na parte tática aqui do Fogão, e até saiu, ó, o posicionamento que eu tinha preparado aqui saiu, mas a gente vai colocando aqui para a galera entender. E, pessoal, esqueçam os números, tá? Nós vamos só colocar aqui o posicionamento do time. Né? E é de um time que já joga dessa maneira. Ó, aqui o nosso Gregory. E vou fazer o time com bola, tá bom? Um time mais fluente com a bola. Depois a gente pensa no Botafogo mais defensivamente. Sem a bola também a bola. Na marcação. Estou só jogando as peças aqui, vou organizá-las da melhor maneira. E aí, se o Vitor discordar. Olha aqui, o Botafogo com a bola pode ser assim. Abre o zagueiro pelo lado esquerdo, como o Vitor bem falou. Abre o zagueiro pelo lado direito. Porque o Gregory faz essa saída de 3. O Gregory como se fosse camisa 5 aqui. O lateral direito, no caso aqui o Vitinho, o que vai acontecer? Ele pode jogar em paralelo com o ponta, que é o Luiz Henrique. No gol do Botafogo contra o Atlético Paranaense, os dois estão aqui nessa linha. E o que aconteceu nesse gol? O Savarino entrou nesse espaço aqui, recebeu, não foi do Gregory naquele momento, foi do Marlon. O Gregory estava trocado, o Gregory estava aqui, também pode acontecer, né? E o Marlon deu essa bola aqui, e quem indicou isso foi o Almada, que estava aqui, ó. E apontou para o Marlon dar a bola daqui para cá. E aí o Almada... Deixa eu trazer o Savarino para cá. O que acontece? O Almada é o tal ponta esquerda, entre aspas. Por quê? O Almada, geralmente, ele vem da esquerda. Ao contrário do Luiz Henrique, que joga muito aqui, o extremo pela esquerda, ele vem daqui para cá. Muitas vezes, ó, se conecta ao Savarino para o lateral esquerdo passar. Isso é praxe no Botafogo. E aí nós temos o Igor Jesus, né? O Luiz Henrique entra, Vitinho sobe, tem o Almada também pega muito rebote, né? O gol contra o Corinthians ele pega um rebote aqui nessa região. Então é uma movimentação do Botafogo, independentemente da forma que começa. Começa geralmente, a gente fala aqui, ó, os volantes, né? A gente fala, começa naquele 4-4-2, vamos botar aqui, lateral, aí vem o Luiz Henrique aqui, volante, em tese seria isso aqui, o Almada um pouco mais aberto aqui, Savarino e o Igor. Começa nessa formatação, mas à medida que o jogo vai correndo, aí acontece, né? Vem essa entrada aqui, o lateral passando, o Almada vindo para dentro, Savarino vindo para cá, Luiz Henrique abrindo bem. Aqui, Marlon, o nosso Gregory, zagueiro. E aí amanhã a gente entra em outras possibilidades, que podem vir a ser as entradas do Júnior Santos, talvez do Eduardo e outros jogadores, né, Vitor? Mas em tese é isso aí, ou você discorda de alguma coisa? Não, eu acho que é exatamente isso, é exatamente essa movimentação e que dá uma variação muito grande de opções de jogo para a gente. Esse lado esquerdo você foi fulcral, eu usar de novo a palavra fulcral, mais uma vez você foi pontual nessa movimentação do lado esquerdo, que eu gosto muito, inclusive. E aí, se entra o Cuiabano, isso aí ajuda demais, porque o Cuiabano ainda é um pouco mais agudo que o Alex Telles, e com essa bola do lado esquerdo, com o cruzamento rasteiro que chega fechado dele, ou batida para o gol, que ele bate também, cada vez mais está ganhando confiança. E pelo lado direito é exatamente isso, né? O Igor Jesus também, ele dá aquela recuada, arrasta o miolo de zaga para fora, para dar a entrada para aquela movimentação que você já posicionou, né? Do Luiz Henrique, que ora entra pelo meio, que foi assim que saiu o gol contra o Peru, né? Do Igor Jesus puxar a marcação e dar espaço para o Luiz Henrique entrar pelo miolo de água. Coisa que nossos queridos amigos que estão nos acompanhando do outro lado da tela, vocês um dia ainda verão o Vitor Fabiano fazendo, que a gente faz, olha, isso aí desde a década de 90 mesmo. É verdade. Que a gente faz a movimentação de 9 puxando o zagueiro para fora para dar espaço para o ponto entrar, cara. Na seleção, o Igor pegou a bola aqui, ó, onde está o 9 ali, e deu de primeira aqui um pouquinho mais recuado, aqui deu de primeira para o Luiz Henrique aqui. Luiz Henrique do meio, vem, dribla, finaliza. Com os dois zagueiros saindo, abrindo um clarão no meio da área, porque a defesa estava cansada de bater no Igor Jesus e cansada de correr atrás dele. Então, assim, o cérebro dos caras já não funcionava, eles só seguiram, o Igor arrastou todo mundo para fora da área, e aí o resto é história.
Isso mesmo. Tá explicado aí, ó. Eu cheguei a preparar, a olhar, mas jogadas Vitor e Fabiano com gols temos em vídeo. Vamos trazer em breve aqui na excelente pauta. Meu amigo Vitor, eu pensei, hoje não, hoje a gente vai fazer meia hora. Hoje não tem jeito. A pauta tá menor, meia hora de vídeo. E aí nós fizemos o maior vídeo, quase uma hora. E o pessoal, meu Deus, eu quero parar de ouvir, mas eu não consigo. É muito bom o programa, mas eu tenho coisa para fazer. Te vira, como diria a minha tia Shirley, esposa do meu tio Célio, irmão do meu pai. Te vira, meu filho. Eu, hein? Gente, é isso aí mesmo. No dia a dia, a pauta, quando foi criada, era trazer de fato o que eu e o Fabiano fazemos normalmente no dia a dia. E é daí para pior, cara. Vocês teriam que aturar a gente por 3 horas, mas a gente tá conseguindo fazer em menos de 1 hora. Mas a gente vai conseguir, cara. Vamos conseguir botar isso aí num caixote. Tá chegando a hora. E... Bom, não sei, cara. Não sei, não. Tô preocupado. Amanhã tem vídeo também, amanhã tem live, hoje também tem live. E os vídeos curtos não acabaram, galera. Não tivemos hoje pela madrugada, amanhã deveremos ter. Então você vai ter vídeo curto aqui no canal, você vai ter a pauta com tempo que tiver que ter, e live também, redação do Bandeira ao vivo para isso. Todo mundo com o sininho ativado, para não perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira, conteúdo robusto. Todo mundo deixando like, todo mundo se inscrevendo e até daqui a pouco. Saudações alvinegras. Vitor, muito obrigado, irmão. Mande seu beijo para a galera. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, como sempre aqui, enaltecendo você que está aí do outro lado da tela, que chegou até o final, e você também que assistiu uma partezinha, assistiu meio corrido. Muito obrigado pela confiança, por abrir a porta do seu lar para receber esses dois aqui, alvinegros, doentes, felizes e que fazem o que a gente gosta, né? Falar do nosso querido Glorioso. Muito obrigado pela participação, obrigado, meu irmão Fabi, pela oportunidade de falar aqui com essa galera. Tchau, tchau, galera. Fomos!